pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre família, especialmente sobre a família que eu vim e o tipo de família que eu quero que a minha filha venha. Então, se você quer refletir um pouquinho junto comigo sobre isso, fica comigo até o final, que eu acho que vai ser bem legal. E a gente pode trocar aqui nos comentários nossas histórias, né? E vai ser um papo que vai agregar muito pra nós como mães, como donas de casa, né? Como mulheres do nosso lar. Então, é sobre isso, tá bom? Bom, eu vim de um contexto de uma família humilde, esforçada, que nunca deixou nada nos faltar. A minha mãe me teve com 19 anos e por volta dos seus 21, por aí, ela ficou viúva. Nós perdemos o meu pai, então desde que eu me conheço por gente, a minha mãe trabalhou, né? E eu fui criada, claro, pela minha mãe, né? Principalmente ela foi essa pessoa que trabalhou justamente para não deixar nada me faltar, os meus irmãos, né? 5 anos depois ela teve um outro relacionamento, só pra contextualizar. Ela perdeu o primeiro marido, que foi o meu pai, e 5 anos depois eu tive meu irmão. Ela teve meu irmão e depois eu tive uma irmã mais tarde também, mas aí já era outro relacionamento. Bom, então eu vim desse contexto, né? Minha mãe sempre foi ausente, eu fui criada ali pelos meus avós, que sempre foram essa base pra mim, pro meu irmão e pra minha mãe, né? Com certeza pra minha mãe. Então, meus tios, né? Todos ali na casa se envolveram ativamente com a nossa criação, porque afinal minha mãe estava ausente, então na ausência dela, os meus tios, irmãos da minha mãe e meus avós eram essa autoridade pra nós, então a gente foi criado meio que por todo mundo, sabe? Mas principalmente meu avô e minha avó, né? Então isso se perpetuou por muitos anos, então ali por volta dos meus 9 anos a minha mãe começou esse relacionamento com o meu pai, que é o meu padrasto, que é o atual esposo dela e pai da minha irmã, né, da nossa irmã caçula. Então, somos 3 filhos, basicamente um de cada pai, e o pai da minha irmã, hoje, já há 20 anos aí que estão juntos, né, e carinhosamente eu chamo de pai, porque se tornou esse pai pra mim e pro meu irmão com certeza também. Então, viemos desse contexto, até os meus 9 anos, 9 não, né? Porque mesmo depois que ela conheceu o meu pai, ela ainda trabalhou por uns anos. Então, até eu ficar ali adolescente, pré-adolescente, minha mãe sempre trabalhou. Então, nesse contexto, sem pai e sem mãe, eu fui criada pelos meus avós e por todo mundo da minha família. Graças a Deus tivemos uma boa educação, uma boa criação, né? Mas era aquela criação de... como eu posso dizer? Aquela criação básica, não há nada de errado com isso, tá, gente? Eu sou muito grata pela minha família, pela família que eu tive, por tudo que eu sou hoje, eu com certeza devo a eles, tá? São pessoas honestas, trabalhadoras e que nos deram amor, nos deram tudo que a gente precisava, né? Em relação a não deixar faltar nada mesmo, então foi desse contexto que eu vim. Quando eu engravidei, antes de eu engravidar, na verdade, eu já refletia muito sobre o tipo de criação que eu queria dar para os meus filhos, o tipo de educação e principalmente a presença, porque eu me lembro de o quanto eu amava quando a minha mãe estava em casa. Por mais que eu e minha mãe, a gente nunca tenha sido assim, grude, melhores amigas, sabe? A minha mãe é uma pessoa que gosta muito de... Acredito que a linguagem de amor da minha mãe seja atos de serviço e presente. Ela sempre foi essa pessoa de trabalhar, de o que você tá querendo. Ela comprava, mas nunca foi aquela pessoa muito do afeto, de grude, de abraço, de beijinho, de carinho, de palavras. Não. Então, acredito que seja muito da personalidade dela. Ela nunca foi essa pessoa, né? E eu sempre fui muito carente nesse sentido. Eu já sou o oposto, sou aquela pessoa que gostava de toque, de abraço, de palavras. Eu que não tive isso. E isso era uma coisa importante que eu considerava na minha família, na minha futura família, né? Que eu faria diferente. E isso não é de nenhuma forma
uma crítica à minha mãe, à família que eu tinha. Só um desejo de ser diferente no futuro, e eu acho que isso é normal, né? Todos nós, quando idealizamos a nossa família, a gente pensa em coisas que a gente quer melhorar, né? A gente repete as coisas boas que a gente aprendeu da nossa família de origem e a gente pensa em coisas a se melhorar na nossa família. Eu acho isso natural, né? Então eu já pensava a respeito de que tipo de educação eu daria, se eu faria educação domiciliar, eu pesquisava já, né, ali quando estava jovem, já no caso, na casa dos 20, e pesquisava sobre esses assuntos, sobre educação de filhos, sobre várias coisinhas assim, eu já ia me situando. E eu queria ser essa mãe presente, sabe? Essa mãe que não só trabalhava para pagar uma boa escola, ou dar melhores brinquedos, as melhores roupas, mas para ser a mãe presente. E hoje, como mãe de uma menina de 3 anos, eu posso dizer que eu acredito que eu consegui. Eu não sou a mãe perfeita, eu não sou a mãe que eu achava que seria. Eu cometi e cometo diversos erros no meu percurso da maternidade, mas eu acredito que eu consigo, pelo menos estou conseguindo ser a mãe presente. Eu larguei tudo, o que as pessoas consideram como importantes hoje em dia, e eu não tô dizendo que não seja, tá, gente? Que é carreira, né? Que é status, vida social, para esse trabalho que eu encaro como trabalho e vocação, que é a maternidade. Para mim não foi custoso largar, né? Quando eu me formei, no final de 2019, eu me formei em pedagogia e foi o auge ali da pandemia. Eu não engrenei assim de cara numa escola para trabalhar, nem... Eu cheguei a fazer uma prova para concurso, mas isso foi antes ali da pandemia. E, bom, 2020, final de 2020, eu descobri minha gravidez, né? Então, eu simplesmente não faria sentido pra mim continuar em busca de um emprego, de dar continuidade ali à minha carreira. Então, eu, digamos que larguei, abri mão disso para criar a minha filha, para cuidar da minha família, né? Eu também era recém-casada, nós casamos ali em 2019 também. O que pra muita gente é desperdício, né? Porque hoje a gente tem os valores muito invertidos, né? E então pra muita gente é desperdício, pra muita gente eu sou sem valor mesmo, porque você não trabalha, né? Qual é a sua profissão? Aí eu falo, sou dona de casa. A pessoa olha assim, nossa, uma menina nova. Porque ninguém dá a idade que eu tenho, né, gente? Pra começar daí. Eu fiz 29 anos. Então, uma menina nova e desperdiçando a vida, só cuidando de criança, de casa. Então, pra muita gente, isso é fracasso, isso é perda. Mas pra mim, isso tem um valor impagável. Pra mim, eu não sou melhor do que ninguém por ter largado tudo, né? Eu sei que hoje a realidade de muitas mães, inclusive, é ter que trabalhar para sustentar a casa, porque não tem simplesmente um parceiro, né? Ou o que o parceiro ganha é insuficiente para o sustento deles. Eu entendo essa realidade e eu nunca vou estar aqui fazendo um julgamento e dizendo, olha, todo mundo tem que largar, toda mãe tem que largar. O ideal seria que toda mãe criasse seus filhos? Claro que sim, é a minha opinião. Mas a gente sabe que a realidade é que hoje muitas mulheres precisam trabalhar, né? Então, hoje, pra mim, é um privilégio. Eu não sou rica, meu marido não é rico, a gente não tem uma vida de luxo, de ostentação, a gente tem uma vida muito simples até. A gente corre atrás do que a gente pode fazer pra melhorar de vida, mas a nossa configuração é essa. A gente adaptou nosso estilo de vida pra que eu ficasse em casa. E isso foi, primeiramente, um desejo meu, tá? Muito antes de casar com meu marido. E o meu marido, ele apoia que eu fique em casa e crie e eduque a nossa filha. Então, essa é a configuração da minha família. Então, como eu dizia, o que pra muitos é um fracasso, o que pra muitos é
um desperdício. Eu sou tudo pra alguém. E eu sei bem do meu valor aqui dentro. Eu sei bem do meu valor pra minha filha de 3 anos, que ainda é tão dependente de mim. Então, pra minha filha, eu sou tantas coisas. Eu sou professora, eu sou médica, eu sou tudo, né? E um dia eu não vou ser tudo isso pra ela, né? Mas eu acredito que hoje ela precisa muito de mim. E eu quero estar aqui por ela, por eles, né? Eu quero estar aqui pelo meu marido também, de cuidar da nossa casa, né? Pra que é ele que vai lá fora trazer o nosso sustento, digamos assim, chegue e possa ter o meu auxílio, fazendo uma comida, lavando uma roupa, arrumando a casa. O meu marido, ele me ajuda, ele me divide mesmo o peso da casa, porque ele entende que a casa é nossa. Graças a Deus ele teve uma boa criação, de sempre ser acostumado a fazer as coisas e ter a responsabilidade dele. Mas eu entendo que nossos papéis são diferentes e eu sou zero feminista nesse assunto. Gente, é a minha família, tá? Então é assim que funciona aqui. E a gente tá feliz e a gente tá contente. Bom, eu acho que até aqui eu tô conseguindo cumprir aquilo que eu me propus, de ser uma família diferente, sabe? Da que eu tive. Eu espero que a luz não esteja estourando, porque eu tô gravando com a luz da janela. E o tempo aqui tá meio nublado, mas de vez em quando tá abrindo. Então, me perdoem se a luz estiver oscilando muito. Eu me sinto feliz e realizada, sinceramente. Eu acho que se eu fosse solteira, ou melhor, se eu fosse casada, mas não tivesse filhos, talvez eu me sentiria bem se eu estivesse trabalhando em algo que eu gosto, se eu estivesse talvez em sala de aula, não sei. Mas eu me sinto tão completa, tão realizada desempenhando esse papel que eu desempenho, porque eu sei da minha importância aqui, sabe? E lá fora, no mercado de trabalho, a gente é tão facilmente substituído, né? E aqui não. Aqui o meu papel é quase que insubstituível, sabe? Se eu não fizer, não vai ter quem faça por mim, como eu faço, né? Então, hoje, infelizmente, a gente vê muitos pais terceirizando os filhos, né? Aqui tem uma diferença. A pessoa trabalha porque precisa, né? E ok. Mas educação não é a escola que dá. Presença, e isso não se trata de você largar o seu trabalho para ficar 24 horas com seu filho. Eu digo presença quando você tá com ele, né? Isso também o seu filho quer de você. A minha mãe, eu já era velha, eu já era adolescente. E eu lembro quanto eu ficava feliz, o quanto eu fiquei feliz quando a minha mãe saiu do trabalho. Então tem coisas que só os pais, só a mãe pode fazer por um filho. Então o seu filho ele pode ter companhia de todo mundo, mas às vezes ele quer a sua companhia, né? Então eu me sinto realizada nesse papel que eu desempenho hoje. E eu acho que lá fora eu não estaria, sabe? Eu não trocaria, essa é a real, eu não trocaria a vida que eu tenho hoje, né? Então, a minha família, a família que eu tô construindo, não é uma família perfeita. Nós temos nossos desafios, nós temos nossos pecados que a gente tem que lidar diante de Deus e uns dos outros para conseguir prosseguir, né? Quem é casado sabe, tem muitos desafios, né? Com a chegada dos filhos, esses desafios aumentam, mas não tem como mensurar as alegrias também, né? Então, a família que a minha filha vai poder dizer que veio não vai ser perfeita. Minha filha, ela vai ter muitas coisas que talvez ela vai querer acrescentar num futuro com a própria família dela. Mas eu acredito que vai ter muitas coisas que a minha filha vai poder carregar da família dela de origem. Então, que tipo de família você quer ser, você quer dar para sua filha, para o seu filho, para os seus filhos? Eu penso, por exemplo, na família que dá cultura, educação, sabe? De qualidade.
eu gosto muito de comprar livros, por exemplo, pra minha filha. E eu tenho esse projeto de montar uma biblioteca aqui na nossa casa. Porque eu vim de uma família que não lia. E tá errado, é a pior família do mundo porque não lia? Não. Como eu falei, eu só tenho a agradecer a minha família. Mas eu vim de um contexto, de uma cultura familiar que não lia. E até uma certa idade eu não era pessoa habituada a livros. Então hoje pra mim ler é um ato de esforço. É contra a minha natureza, sabe? Mas a minha filha, ela vai crescer nesse contexto de que ler é normal, de que ela vai fazer muito menos esforço para criar um hábito, que a gente sabe que é bom, né? Então, esse é o raciocínio. O que você está querendo oferecer para sua família? Não importa se você não teve, você pode começar agora. Então, eu tenho pensado muito nisso. Eu vim de uma família disfuncional, mas eu posso dar para minha filha, para os meus filhos, uma família funcional. Eu vim de uma família que não tinha bons hábitos com a alimentação, eu posso ser essa família que cria. Eu vim de uma família sem tradição, eu posso ser uma família que tem muitas tradições. Então, essa é a maravilha de quando a gente pode ter a nossa própria família, sabe? Não é sobre ficar carregando os nossos traumas ou as faltas que a gente teve no passado e ficar se martirizando e chorando e se vitimizando. Mas é sobre se erguer e falar, não, chega, se lá atrás eu fui machucada, se lá atrás eu fui traumatizada, eu vou fazer diferente, sabe? E não fazer isso de uma forma em rebeldia, em ingratidão com o passado, mas, poxa, talvez a minha família fez o melhor que ela pôde lá, então eu vou fazer o melhor que eu posso aqui agora, e talvez vai ser melhor do que eu tive com certeza, mas nem por isso eu vou me achar a melhor mãe, sabe? Ah, eu sou melhor do que minha mãe porque eu não trabalho pra ficar com a minha filha. Não, é só porque eu percebi o quanto eu queria minha mãe e eu não pude ter, e hoje eu quero que a minha filha tenha a minha presença, como tanto eu quis a da minha mãe. Porque eu sei o quanto uma mãe é insubstituível para um filho, tá? Eu não sei se esse vídeo tá muito viajado, não sei como tá aí pra vocês, mas me contem o que vocês pensam a respeito disso. Porque na minha cabeça é o que tenho refletido muito nos últimos dias, nos últimos tempos, sabe? O tipo de família que eu quero construir. Eu sigo muitos perfis de famílias que eu admiro, que me inspiram. E muitos deles são famílias numerosas, embora eu não queira ter muitos filhos. Então, essas famílias, elas me inspiram muito. E eu vejo que elas criam certas tradições, elas têm certos hábitos que eu me inspiro. E eu penso, será que eu tô tentando... antes eu pensava assim, né? Será que eu tô tentando imitar essas famílias? Porque eu não tive um modelo de família assim, eu acho isso legal e eu tô querendo... E eu fiquei depois pensando, você imitar algo não necessariamente é algo ruim, né? Se aquilo é uma imitação boa. Porque você pode até sentir uma farsa no começo. Mas se é algo que você tá querendo construir pra se tornar como família, poxa, qual o problema, né? Você ainda não é uma família leitora, né? Sua família ainda não é uma família leitora. Mas você tá construindo pra ser. E como você faz isso? Se tornando. Então, você está construindo a cada dia a família que você quer ter. A sua família ela ainda não está pronta. Vocês têm provavelmente as suas convicções, seus princípios, seus valores, mas isso também está sendo lapidado e formado dia após dia. E lá no futuro, quando vocês estiverem bem mais velhos, vocês vão olhar e vão ver essa família já com uma forma bem definida. Mas hoje ainda está se lapidando, se formando dia após dia mesmo, sabe? Então, eu comecei a olhar pra isso e me inspirar de verdade, me encher daquilo, pegar o que é bom de cada um, falar e refletir, ver o que faz sentido pra minha casa, pra minha família, pensar, nossa, eu vou implementar esse hábito aqui, porque afinal se trata da família que eu estou formando, e eu como mulher, como mulher desse lar, como administradora desse lar junto com meu marido, a gente tem esse papel de lapidar essa família que a gente está se tornando. Então é isso, gente. Eu não sei se eu falei demais, mas esse foi o vídeo para nós refletirmos no tipo de família que a gente quer transformar, que a gente quer ser. E
e trabalhar em cima disso, tá? Porque os nossos filhos vão poder ter um discurso diferente do nosso. É sobre isso, tá bom? Até o próximo.